Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, nossa devocional de todos os dias no Facebook, ao vivo, 8 horas da manhã, de segunda a sábado. E a palavra do Senhor tem dia a dia nos alimentado. O Evangelho do Dia é baseado no lecionário comum, lecionário criado nos anos 60, pelas igrejas cristãs. Hoje é dia 24 de fevereiro, quinta-feira da 7ª semana do tempo comum. 24 de fevereiro, quinta-feira da 7ª semana do tempo comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas, seja um compartilhador no seu Facebook. Aperte esse botão compartilhar embaixo e do lado esquerda, opção esquerda, você será um compartilhador. Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite que o Senhor nos deu e por esse dia abençoado que o Senhor está nos dando. Oramos, ó Deus, pedindo a Tua graça, a Tua mão, a Tua bênção, pedindo que o Senhor venha nos fortalecer. Nós te amamos. Pedimos, ó Deus, nos dê um dia abençoado e que possamos abençoar o nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo, meu irmão Gênison. Que alegria, Gênison, grande amigo. Ivan Rosa também, Erli Lins, Maria Regina e Carlos, Denise Vieira, Deus te abençoe, Maria Regina, Patrícia Sá, Ivan Rosa, Lúcia, sejam bem-vindos, Renata Roque, Suzy Fausto, Angelita Carvalho, sejam bem-vindos, Nancy, Luciana Salarini, que alegria, Diná, Helena, que bênção, Diná. Seja bem-vindo, Eni, que vai assistir depois, lá de Chiador, não é? Todos vocês são bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do Dia, querida Amélia também, Grazi Santos, que bênção, Erodi Davi, que bom estarmos juntos. A paz do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês, Lígia e Mateus. Uma alegria tê-los aqui nesta manhã tão especial, tão santa, não é? Nos preparando para viver esse dia na presença do Senhor. Olha, muito obrigado. Manda um grande abraço para ele, o Flipper, meu amigo pastor Flipper. Uma bênção, um grande homem de Deus. Pessoa que a gente respeita muito e ama. Um abraço para o pastor Flipper. Muito bom. Reinaldo Pereira, meu amigo Reinaldo Pereira, Elonede Cabral Maia. Eu estava ontem, Reinaldo, vendo a sua foto de casamento. Muito legal ver sua foto de casamento, Reinaldo. Eu fiz o batismo do Reinaldo e fiz o casamento do Reinaldo. Né, Reinaldo? Ele e a querida Sandra. Foi muito bom ter o Anderson, a pastora Cláudia, seus filhos, Reinaldo, conosco. Uma alegria de Deus. Glória a Deus por isso. Sejam todos bem-vindos. Gabriela, pastor Zé Mauro, Deus abençoe todos vocês. Pastor Orlando Lima Júnior estava sumido, né? Um tempão ele não aparece aqui. Cadê o pastor Orlando, hein? Que coisa. Pastor Orlando Lima Júnior, Deus te abençoe, pastor. Enfrentou o temporal de Petrópolis, foi a pé para casa naquela terça-feira tão difícil, né, pastor? Está aí com a gente hoje. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, vamos estar lendo o Evangelho de hoje, em nome de Jesus, que é Marcos 9, 41 ao 50. Marcos 9, 41 ao 50. Amém? Irmão Zé Luiz, Deus te abençoe, Zé Luiz. Estou te vendo aqui com a gente.
não é? Muito bom. Marcos 9, 41 a 50, Ana Maria Matos. Olha aí. Glória a Deus. Josiane, obrigado, Josiane. Está aí nos ajudando. Deixei o seu livro ontem com o Gerry, hein? Tá linda mesmo, Orlando. A fachada da igreja está muito linda. Hoje eles devem tirar o resto do andame, marido. Não é? Tá muito bonita a igreja. Glória a Deus. E já vamos colocar também o letreiro, né? Escrito. A gente vai botar o letreiro só metodista. Mas vamos botar o letreiro Igreja Metodista para comunicar mais, né? Muito bom. Então vamos ler Marcos 9, 41 a 50. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada ao mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado no fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus, Maria Helena. Graças a Deus, irmãos e irmãs. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por esse evangelho tão santo e tão especial. Deus, fala conosco nessa palavra. Que essa reflexão bíblica venha abençoar a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, esse evangelho, ele é a continuação do evangelho de ontem. No evangelho de ontem, o Senhor fala para João que ele não deveria ter repreendido aquele homem que expulsava Jesus no nome dele. Né? O demônio, expulsava demônio no nome de Jesus. Ele falou, olha, não repreenda aquele homem que expulsa em nome de Jesus, em meu nome, o demônio. Pelo contrário, vocês devem deixar ele fazer isso. Porque a pessoa que não é contra mim, é por mim. Então vocês devem permitir, não podiam ter proibido, vocês fizeram errado, não é? Jesus fala sobre a tolerância que João deveria ter com esse homem. Isso foi o evangelho de ontem, não é? E agora no evangelho de hoje, Jesus fala com relação, começa a falar, né, parece que são mais de 2 perícopes, ele começa a falar a respeito das pessoas que têm tolerância
e respeito pelo nosso ministério. Você percebeu? O evangelho de ontem, as pessoas que têm tolerância e respeito pelo ministério dos outros. João, vocês não deveriam ter repreendido aquele homem, que não é contra nós, é por nós, é a favor de nós. Não é? E no evangelho de hoje ele fala com relação àqueles que têm respeito ao nosso ministério, aqueles que de certa forma ajudam o nosso ministério. Assim como João deveria ter respeito e não proibir o ministério daquele homem que expulsava demônio em nome de Jesus, assim também as pessoas que são tolerantes e nos ajudam em nosso ministério, o que acontece com elas? Olha o que a palavra de Deus diz. Pois aqueles que lhes der um copo de água, de beber, um copo de água, em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Está vendo? Aquelas pessoas que derem a vocês, Jesus falando com os apóstolos, por vocês serem de Cristo, por vocês que são de Cristo, não é? Poxa, eu reconheço que essa pessoa é de Cristo, eu reconheço que esse ministério é de Cristo, eu vou ser tolerante, eu vou reconhecer que essa mensagem é de Cristo e eu vou dar um copo d'água para ele, porque eu entendo que ele é um cidadão de Cristo. Não é um impostor, não é uma pessoa que usa da religião para se autopromover, para ter seu status, não é? Mas é uma pessoa de Cristo. Jesus diz, se uma pessoa der um copo de água para vocês, por entenderem que vocês são de Cristo, pelo fato de vocês serem de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum vai perder sua recompensa. Não é? Nós somos do Messias, de Cristo. Olha que palavra linda, não é? Eu reconheço que aquela pessoa, eu reconheço que aquele ministério é de Cristo. E eu vou investir naquele ministério. Eu vou abençoar aquele ministério. Jesus está dizendo o seguinte, que essa pessoa, em verdade, de modo nenhum, perderá a sua recompensa. Será recompensado por Deus porque investiu no homem, na mulher, no ministério, por ser aquele ministério de Cristo. Coisa maravilhosa, né? Na minha vida cristã, sempre quando eu investi no ministério de alguém, por saber que aquele ministério era de Cristo, eu fui abençoado. Porque a palavra tem que se cumprir. Jesus diz, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Nem que for um copo de água, né? Se fez isso porque sabe que aquela pessoa é de Cristo, essa pessoa será abençoada e recompensada. Agora sim, começa uma nova perícope, um novo trecho, onde Jesus fala dos escândalos. E aí eu quero que você perceba o seguinte, irmãos e irmãs, Rosana e Rubim, irmão Paulo César, Daiane Mota, perceba o seguinte, irmã Alice, Fábio Lúcio Brandi, escandalizar é fazer com que a imagem do Evangelho, é fazer com que a imagem da igreja, a imagem de Cristo, seja destruída na vida dos outros. A pessoa não se escandaliza porque você brigou com ela, a pessoa não se escandaliza
por outra coisa. A palavra escandalizar aqui tem a ver com a imagem que a pessoa tem da igreja, do evangelho, de Cristo. Isso é escandalizar. A pessoa fica escandalizada. Por exemplo, o sujeito, o homem, vai e faz uma postagem no Instagram falando mal de pastor, tecendo algum comentário negativo sobre a igreja, compartilhando vídeos que vão escandalizar as pessoas. Uma pessoa ímpia olha aquela imagem no Instagram, lê aquele texto no Facebook, simplesmente ela vai desistir. Eu não vou para a igreja, eu não vou para o evangelho, eu vou seguir Jesus dentro da minha casa, porque eu não acredito em pastor, não acredito no altar da Santa Ceia, não acredito no culto, não acredito em presbítero, não acredito. A pessoa fica escandalizada. Nós chamamos de filtro. O filtro da comunicação, ele prende, ele fecha. E tudo que a pessoa fala simplesmente não entra. E eu acredito fielmente que tem pessoas que vivem dessa forma a vida inteira, com o filtro fechado, porque um dia foi escandalizada com uma atitude errada de um servo de Deus. O servo de Deus, no momento da raiva, no momento do pecado, no momento do prazer, no momento da tentação, ele tomou uma atitude, e essa atitude escandalizou, fechou o coração da pessoa. E a pessoa diz assim: eu nunca mais vou servir a Jesus. Eu não acredito no altar. Imagina a pessoa falar isso, Marisa. Eu não acredito no altar da Santa Ceia. Você imagina que escândalo, né? Amado, tem situações que quando a gente apresenta-se como pastor, a pessoa olha para você rindo, te ridicularizando, né? Porque a pessoa viu coisas, ouviu coisas, leu coisas na internet, isso nas coisas atuais, hein? Leu coisas na internet, né? Leu situações de pecado, não é? E aí ele fecha o filtro. Ele entra pelo caminho do escândalo. Ou seja, o escândalo é um mal que em algumas situações, Marisa, pode ser para sempre. É um mal que em algumas situações é irreversível. Por isso, querido, você tem que tomar muito cuidado com a sua vida e muito cuidado para não dar escândalo, para não prejudicar. Nem todos vão ser salvos, lógico que não. Nem todos serão salvos. Mas imagina aquela pessoa não ser salva por tua culpa, por uma palavra que você disse em pecado, por uma postagem que você fez em pecado, e essa pessoa nunca mais desejar pisar na casa do Senhor por tua culpa. Jesus fala sobre isso. Jesus aqui é forte. Ele usa a hipérbole de cortar a mão, de cortar o pé, de retirar os olhos. Não é para ninguém cortar a mão, nem cortar o pé, nem retirar os olhos, hein? Se tem alguém fraco da mente, por favor, não faça isso. Não corte a mão, não corte o pé, nem tire os olhos. É uma hipérbole. Jesus está levando para um lado bem exagerado, para que a pessoa possa aprender o mínimo de uma lição. Imagina, mãe? Quando você usa hipérbole, você diz assim: essa pessoa está com dificuldade de aprender. Então eu vou levar para o lado, para o excesso do exagero, para ver se essa pessoa pelo menos aprenda um pouquinho. É quase como uma criança, né? Quase como uma criança, né?
Há um foguete que vai te levar lá para Papai do Céu. Oração foguete que te leva para Papai do Céu. Né? Então, a hipérbole é uma linguagem que te leva para o exagero, né? Com um projeto pedagógico de que você pelo menos aprenda um pouquinho. Então, por favor, não corte sua mão. Por favor, não corte seu pé, nem arranque seus olhos. Certo assim? Então podemos continuar. Né? Se alguém fizer tropeçar, versículo 42, um destes pequeninos que crê em mim, olha bem, fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim. Lembra? O sujeito está lá pregando em nome de Jesus porque crê em Jesus, não é? Aquela pessoa começou a crer em Jesus. Puxa, que bom! Eu quero Jesus, eu quero o Evangelho, eu quero tomar essa santa ceia, eu quero passar pelo batismo, eu quero ler a palavra, eu quero ser um cristão. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e ele fosse jogado ao mar. Jesus está falando literalmente assim, Patrícia. Se é para você viver e tropeçar, fazer os outros serem escandalizados, perder a fé, eu prefiro que você morra. Não é? Seria bom que essa pessoa nem existisse nesse aspecto, querido. É uma hipérbole também. Jesus quer que você vive. Por favor, ninguém vai amarrar uma pedra no pescoço e pular numa ponte. Ele está usando uma linguagem de escândalo, uma linguagem de excesso, para dizer o seguinte, gente, não cause escândalo em ninguém. Não poste nada que vai dar escândalo ao Evangelho. Não fale nada que vai escandalizar a fé de alguém. Não divulgue mau testemunhos que você vê por aí. Não compartilhe vídeo de mau testemunho. Não compartilhe. Não dê ibope. Não dê ibope para as coisas ruins, para que o diabo tem feito. Um pastor adulterou. O vídeo dele passou por todos os WhatsApp. Quantas pessoas se desviou com isso? Que ele adulterou e não se arrependeu, ele vai para o inferno. Mas por causa disso, você vai levar um monte de gente para o inferno junto? Vou divulgar. Para quê? Para levar mais gente para o inferno? Para esfriar a fé de mais pessoas? Amado, por isso que muitas vezes vale a pena até que não assistir nada. Ficar só com o Evangelho do Senhor. Porque ficar assistindo videozinho, vídeo curto, e escândalo de cá, escândalo de lá, não é? Hoje em dia tem acontecido tanta coisa estranha, tantos rituais estranhos dentro da igreja, a simplicidade do Evangelho, o silêncio do Evangelho, a beleza do Evangelho, a voz do Evangelho tem sumido, não é? E aí as pessoas pegam e vão compartilhando e vão ferindo a fé das pessoas. Vão enfraquecendo a fé das pessoas. Ora, se é para fazer isso, melhor amarrar a corda numa pedra de moinho no pescoço e ser jogar no rio. Jesus está dizendo, olha, se você existe para ficar divulgando, você é servo de Deus, e você existe para ficar divulgando coisas negativas da igreja, do reino de Deus, de Jesus Cristo, do Evangelho, então é melhor você nem existir. É isso que o Evangelho está dizendo, não é? O Senhor diz, e se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Não é? O que eu posso fazer com as minhas mãos hoje? Hein? Olha aqui o dedinho. Eu vou lá no Facebook, começo a digitar. Vou lá no Instagram, começo a digitar.
Vou lá no WhatsApp e começo a digitar, não é? E se eu começar com as minhas mãos, não é, a amaldiçoar, pegar as coisas que não me pertencem, não é? Com as minhas mãos levar alguém, não é? A pecar, e se a minha mão está me fazendo tropeçar, então é melhor cortar a mão. Ninguém vai cortar a sua mão em nome de Jesus. Está referindo-se a justamente isso, querido. Abra mão de ficar, então, digitando aquilo. Abra mão de pegar aquilo nas mãos. Não é? Se você percebe que com as mãos você tem tropeçado e que pelas suas mãos você vai para o inferno, então é melhor mudar a atitude que você tem feito com as suas mãos. O cortar a mão significa mudar de atitude, mudar de rumo, não é? Se eu colocar a mão naquilo, tem me feito mal, tem levado minha vida para o inferno, tem enfraquecido a minha vida, então eu vou abrir mão daquilo. Eu gostei dessa palavra, mãe, abrir mão, não é? Deixa aí, abre mão. Eu lembro de um rapaz que ele optou ir para o inferno, né? Não, pastor, eu vou para o mundo para salvar meu casamento, né? A minha esposa quer ir para a balada, para as festas, para a bebida, então eu vou voltar a beber, vou para a balada, para as festas, para salvar meu casamento, não é? Na realidade, irmãos e irmãs, ele não quis abrir mão de uma situação pecaminosa, né? Corte a mão, ou seja, abre mão disso. Não permite que a sua mão te leve para o escândalo. Não permite que a sua mão te leve para as trevas. Não é? Abre mão disso. Se a minha mão direita tem me feito pecar, então eu não vou dar mais vazão a ela. Vou agora buscar e priorizar a minha salvação. A minha salvação é mais importante do que eu ficar tocando nessas coisas. A minha salvação é mais importante do que eu ficar segurando essas coisas, retendo essas coisas. Não é? Até que ponto o céu é importante para você? Essa é a verdade, querido. E aí Jesus diz, e se a sua mão leva você a tropeçar, corte, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. A mesma coisa, o pé. O meu pé que me leva para aquele lugar. Né? É melhor cortar o pé e entrar no reino aleijado que os dois pés ir para o inferno. Ninguém corte seu pé. Isso é uma hipérbole, é uma figura de linguagem. Significa não vá naquele local. Não permita-se passar por aquele local. Não deixe o seu corpo ser conduzido para aquele local. Se passar por ali te traz tristeza, faz você perder a salvação, tira você do altar de Deus, não passe por ali. Não entre naquele local. Não passe por aquela rua. Não vá para aquele espaço. Não dê, o pé é ele que conduz o corpo, não é? Logicamente, pela sua mente, o pé vai te levando, vai levando o corpo. O seu corpo vai para determinado lugar porque o pé consegue levar. Então Jesus te diz, não vá para aquele local. Não deixe o seu pé te levar para o local do pecado, para a situação de pecado, para a lama do pecado. Não deixe o seu pé fazer você desviar e ir para o inferno. Nesse aspecto, nessa figura, Jesus diz, corta o pé.
corte a motivação do seu pé. Ninguém corte o pé, por favor. Não é? Irmãos e irmãs, depois Jesus diz, e se o seu, 47, e se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois se lançar no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Mas se um olho faz você tropeçar, arranque-o. É melhor entrar com um só no céu do que ir com os dois para o inferno. Não é? Aqui a hipérbole está mais ilustrativa, né? Porque quem enxerga com isso, enxerga com o outro. Não é, mãe? Então Jesus está dizendo exatamente isso, amado. Mude a direção dos seus olhos. Uma pessoa diz assim, pastor, o computador me leva a pecar. Eu entro em sites e esse site me leva a pecar. Não entre, não veja isso. Faça uma abstinência de televisão. Ontem eu fui lá no Sr. Osmar, ele falou que ele e a esposa dele fizeram uma abstinência de 21 dias de televisão. O pastor tinha feito isso na igreja, ele fez. Quando ele voltou a assistir, ele falou com a esposa, olha, só vamos assistir agora programas evangélicos. Não vamos mais ver novela, ver mais nada. Porque aquilo estava fazendo mal para ele. Não é? Então você vai avaliar, eu ficar assistindo isso, está me fazendo mal? Porque tem pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para assistir uma novela, tem tempo para ver um filme. Não sou contra nada dessas questões do entretenimento, mas isso está te levando para o inferno, está enfraquecendo a tua fé, está tirando o teu tempo de ler a palavra. Eu lembro que eu combinei com um rapaz assim, lá em Urupá. Ele falou assim, pastor, eu fico até 3 horas da manhã no computador, lendo notícias, vendo vídeo, assistindo sites. Hoje em dia as pessoas ficam no celular, não existia ainda smartphone, celular, que tivesse acesso à internet. Aí eu falei com ele assim, faz o seguinte, você chega em casa cansado, lê os seus 3 capítulos da Bíblia. Depois você faz o que tem que fazer. Se quiser ficar lendo notícia até de madrugada, que fique. Mas comece com a palavra. Priorize a palavra. Jesus diz o seguinte, se aquilo que eu estou olhando, se aquilo que eu estou vendo está me fazendo mal, por que eu continuo vendo? Tira isso da sua frente. Mude a sua visão. Não é? É melhor você entrar no reino dos céus sem ter visto, acessado aquilo, do que ter acessado tudo e perder a salvação. Então, irmãos e irmãs, Jesus falou assim, tome cuidado com o que você faz com as suas mãos. Tome cuidado com o que você faz com os olhos. Não é? Tome cuidado com aquilo que você faz com os seus pés. Tome cuidado se você está causando escândalo sobre alguém que está iniciando o caminho. Não é? Iniciando o caminho. É tão interessante isso, né, querido? Eu sou responsável pela minha salvação. Mas uma atitude de pecado, algo que eu posso fazer até na internet, uma postagem que eu faço, pode fazer a pessoa nunca mais acreditar no altar da igreja, na Eucaristia. Pode fazer a pessoa nunca mais acreditar na pessoa do pastor e da pastora. Porque ele começa a associar, não, todos os pastores são safados, são assim. Então a gente tem que tomar todo o cuidado necessário com as nossas mãos, com os nossos olhos, com nossos pés, para não fazer tropeçar os outros pelo escândalo, nem fazer tropeçar a gente mesmo pelo pecado. Nós valorizamos o céu, nós queremos chegar no céu. Não adianta nadar e morrer na praia. Nós queremos entrar no céu.
Sabemos que a salvação é pela graça, mas a graça exige uma resposta humana. Jesus está dizendo justamente isso. Amado, nós precisamos ser sal. Amado, ser sal na vida das pessoas, dar sabor. O sal, ele era tratado como um elemento que causava, não é, pelo menos 3 benefícios. O sal dava sabor à carne. O sal curava. Eu lembro a mamãe pegando água e sal, marido, para botar no machucado, para botar, né, em alguma parte ferida do corpo. E o sal também conserva, não é? Roger Moreira, um dia desse, o Reginaldo pegou para conservar uma carne, botou um sal numa carne, não é? E botou a carne lá na mesa, o cachorro foi comer a carne, não é? Então o sal conserva a carne, o sal dá sabor e o sal cura. Jesus diz assim, ó, porque cada um será salgado com fogo, não é? E aí o texto diz, o sal é bom, o sal é bom, mas se o sal vier se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não é? Como lhe restaurar o sabor? Essa palavra salgado pelo fogo é quase que provado pelo fogo, se ele tem sal ou não. É nesse aspecto. É uma frase que não ficou assim, muito perfeita para a gente no português. E aí a palavra de Deus diz, o sal é bom, mas se o sal vier a tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Alguém fala, pastor, mas o sal não se torna insípido. O sal da época de Jesus era um sal muito impuro, mas muito impuro mesmo. E por essas impurezas, ele poderia perder o sabor. Como lhe restaurar o sabor? Você é sal para conservar. Você é sal para curar. Você é sal para dar sabor. Você não pode perder o sabor. Você não pode perder a alegria da salvação. Você não pode perder essa simplicidade, essa beleza que você tem em Cristo. Lembra quando você aceitou Jesus? Como você ficou tão lindo, com uma aparência bonita, com um sorriso bonito, com um rosto bonito, não é? Suas palavras passaram a ser palavras bonitas. Você não pode perder isso. Essa simplicidade de quando você começou a tomar, não é? Esse caminho lindo de Jesus. Eu lembro a primeira vez que eu tomei a Santa Ceia, como aquele momento foi esperado, né? Como eu aguardei aquele momento. Parece que quase que o cálice caiu da minha mão, ficava tremendo assim de emoção em tomar a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor. Eu não posso perder essa alegria, esse entusiasmo. Eu não posso perder esse mistério, essa espiritualidade maravilhosa. Eu não posso ir esfriando, dessalgando. É igual a Marisa quando pega uma carne salgada, ou um bacalhau, né, Marisa? Vai dessalgando na água. Muitas vezes a pessoa está na água da tribulação, na água do mundo, e ela começa a perder o sal dela, não é? Ela começa. Eu lembro uma vez que eu tirei tanto sal de um bacalhau que quando eu fui provar, ele estava com gosto de papel. Perdeu todo o sal. Amado, talvez o teu nível de sal tenha caído. Só restou a carteirinha de membro. E se a igreja não tem carteirinha de membro, como a metodista não tem, então não sobrou nada. Não é? Então, querido, como restaurar o sabor? Jesus fala, tenha sal em vocês mesmos.
seja uma vida com sal, seja uma vida salgada, seja uma vida que conserva, que dê sabor, seja uma vida bela. Amado, que coisa linda ser servo de Deus, que coisa linda estar caminhando para o céu, que coisa linda estar, buscando a nossa salvação em Cristo, vivendo, olhando para o céu. Ah, o pastor pecou, o fulano tal pecou, não vou divulgar nada, que o Senhor tenha misericórdia, ele se converta, se não converter vai para o inferno também, mesmo sendo pastor, com gravata e tudo. Eu quero ser sal. Tenha sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Amém? Vamos viver em paz. Querido, vamos viver em paz. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho que nos desperta, que nos acorda, que nos ajuda, Senhor. Deus, queremos viver esse evangelho. Queremos assumir um compromisso de começar de novo, de caminhar novamente. Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queremos, ó Pai, reiniciar, Deus, a nossa caminhada, nessa palavra de santidade, nesse evangelho que nos desafia. Senhor, ajuda-nos a ter sal em nós mesmos e a viver em paz uns com os outros, em paz na família, em paz no casamento, em paz na sociedade, em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Elonede. Amém, Paulo César, Renata Roque, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Amado, que alegria, hein? Hoje nós temos um compromisso, hein? Não esqueça, 19h30, nosso culto da família. Deus me deu uma palavra tremenda, mas tremenda para hoje. O culto da família será tremendo. E é o culto também do propósito. Não é? E quem for na igreja já tem um cafezinho, né, Marisa? Gratuito. Eu estou até esperando esse café. Não é? Então, amados, não esqueça, você que está em Friburgo, venha. Você que está fora de Friburgo, pode, 7h30 da noite, horário de Brasília. Será que hora lá em Rondônia? 6h30 da tarde. Aí, Sandra, 6h30 da tarde, né? Então, que o Senhor te abençoe. Amém? Vamos então interceder nesse momento, não é? Pela sua vida, pela sua família, pela Alice, pela Nancy, pela Rosane. Vamos orar pelos seus pedidos de oração, você que está ao vivo, você que estará conosco depois com a Neuza, né, Neuza? Estamos orando pela Neuza, pela Eni. Estamos abençoando o irmão Davi. Amém, Davi? Tudo dá certo. Te abençoo com cura e libertação, Davi. Abençoa a vida do seu Osmar. Tive ontem com o seu Osmar. Mandou um abraço para todos vocês, em nome de Jesus. Orando também pela Moisete, Ivete, Luzia, Marina. Né? Vou fazer tudo para a semana que vem a outra visitar a Marina. Maria também. Glória a Deus por isso, irmãos. Então estamos felizes porque o Senhor está conosco, nos ajudando. Amém? Vamos colocar nosso pedido de oração, né? O Neto Tales. Hoje é aniversário do Tiago Rios. Alô, Tiago Rios. Hoje vamos ter então bolo, pastel e cajuzinho. Será que ele vai levar para a igreja, mãe? Pra gente tomar um café? Podia, hein? Olha que legal. Hoje o Tiago Rios está fazendo aniversário. Parabéns, Tiago Rios. Uma bênção do Senhor. Amém? Nós também queremos agradecer a Deus pela vida. Senhor, abençoe o Estevão, a Lídia, a Marisa, minha vida. Nossa igreja. Estamos terminando a fase ali da fachada.
Depois vamos fazer a calçada em volta da igreja e um banheiro que tivemos que quebrar ele todo, fazer uma parte dos canos, vamos ter que refazer, tá bem? Então vamos estar nessa oração, nessa fé, buscando a presença do Senhor. Amém, queridos? Orando pela Madalena, pela Paulinha, pela vida do Valquírio, hein? Valquírio, Deus te abençoe, Valquírio, com cura divina em nome de Jesus. Aleluia. Pela tua vida financeira, nas finanças, pela sua vida. Vamos orar. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós pedimos a tua bênção e a tua graça. Venha, Senhor amado, trazer toda sorte de bênção sobre nossa vida. Pai, muito obrigado, Deus, pela salvação. Eu coloco, Deus, a família nas tuas mãos. Eu coloco, Deus amado, a nossa casa, os relacionamentos. Pai, a área financeira, profissional, a enfermidade, a nossa vida e a nossa santidade nas tuas mãos. Senhor, toma conta do nosso mundo. Abençoa, Deus, esse relacionamento da Rússia com a Ucrânia. Abençoa o Brasil, que tem sofrido tanto. Pai amado, abençoa Petrópolis, Pai, que está vivendo uma situação tão difícil. As cheias que Rondônia também tem passado. Deus, toma conta das famílias que estão em luto. Aqueles homens e mulheres que estão procurando seus mortos, ainda não encontraram. Deus amado, dê repouso e paz para, Deus amado, aqueles que estão sofrendo. Deus, que esse dia seja um dia abençoado pelo Senhor. Abençoe, Deus amado, a irmã Madalena. Abençoe, Deus, todas as pessoas que estão orando. Abençoe o ministério do pastor Orlando Lima Júnior. Abençoe, Pai amado, aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração. Abençoe cada irmão e irmã. Pelas nossas famílias, Pai. Nós oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que bênção, querido irmão e irmã. Nós queremos que você tenha uma quinta-feira muito abençoada, dia de adoração, dia que nos prepara para o final de semana. Amanhã lembramos da paixão de Cristo. Sábado é o Shabat, que nos prepara para o santo domingo da ressurreição, que será nosso 8º domingo do tempo comum. Aí nós iremos parar o tempo comum e começaremos o ciclo da Páscoa. Será tremendo o ciclo da Páscoa, querido. Essa campanha da Quaresma vai ser maravilhosa. Será o nosso Yom Kippur. Não é? Bênção do Senhor. Vamos receber a bênção apostólica. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja com meus irmãos e as minhas irmãs, seja com cada vida que nos acompanha, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Com Jesus é só vitória.